Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Quero contar uma história rapidinho aqui para vocês. Eu tinha um cachorro, ou melhor, uma cadela, porque era uma fêmea, né? O nome dela era Bambina. Ô, Carol, me diz uma coisa, é correto falar cadela? Eu posso falar cadela no vídeo? Não sei. Ou será que isso... Tomar cuidado, né? Ou é politicamente incorreto, né? Porque a gente vive numa época aqui do politicamente correto, dessa geração mimimi, a gente nem sabe o que pode falar e o que não pode. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman. E se você gostou desse nosso tema de hoje sobre o politicamente correto, já deixa aí o seu like. Se não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, que é de graça. Aciona lá o sininho para você receber todas as atualizações. Sempre que sair um vídeo, você é o primeiro a poder assistir, não é mesmo? E também depois compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, para dar aquela treta legal. Muito bem, eu estava falando para vocês que eu tinha uma cadela, eu vou chamar de cadela, tá? E o nome dela era Bambina. Quantos anos faz isso, gente? Ah, faz muitos anos. Nós estamos falando lá dos maravilhosos anos 80, né? E a Bambina, ela era uma cadela muito inteligente e muito bem tratada, mas ela era tratada como um cachorro. Certo? Como é que você trata como um cachorro? Tem uma casinha lá fora, né? Você dá comida lá fora. Ela nunca entrou dentro de casa, tá? Se ela chegasse na porta de casa, assim, ela chegava a colocar a patinha na porta, olhava pra gente, mas não entrava. E olha que nessa época a comida do cachorro era resto do que sobrava, não ração, tinha ração. Não, né? não era ração. Não era tá? ração. E outra coisa, nunca foi levada num pet shopping. É tá? verdade. Nunca tomou uma vacina. Vivia pela rua, tá? Solta, andava, sumia, daqui a pouco voltava, né? E a gente confiava que ela estava bem. Daqui a pouco aparecia a prenha, né? Aí tinha uma ninhada, daí a gente distribuía entre os vizinhos. Era aquela alegria você ter um cachorro dentro de casa. Parece que hoje as coisas mudaram, né? Hoje parece que o cachorro, ele é tratado melhor do que um ser humano. Você compra, né? Geralmente compra-se, né? Já compra o animalzinho. Compra, né, o animalzinho e trata ele como um bebezinho. Dorme na tua cama, aí faz um aninho, você faz uma festa de aniversário, Festas, com nossa. chapéuzinho, com balão, com brigadeiro, com bolo. Gente, o que está acontecendo? E é um pouco sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo, sobre o que está acontecendo com o mundo, né? O que está acontecendo? O que mudou lá dos anos 80 para cá? Nós somos da geração 80, nós vimos os cachorros serem criados dessa forma, mas uma série de outras coisas que nós vimos que era diferente naquela época do que é nos dias de hoje. Um exemplo, o bullying. É verdade, quando nós éramos pequenos na escola, nossa, quantos apelidos eu tive, Certo. né? Muitos, e também chamava as outras pessoas, enfim. Coisa de criança. Eu acho que hoje em dia, se a gente inclusive falar isso aqui no vídeo, já vai tem gente torcendo o nariz. É claro, né? Que tem. Se você disser que o apelido do fulano que era tal, de repente já vão aqui, né, falar que não podia estar falando. E não existia esse termo bullying, tá? Não existia. Ninguém ficava queimado, né? Pode ser que a criança que foi apelidada naquele momento ali ficasse meio triste, meio... daqui a pouco já estava tudo brincando junto, né? E não tinha um professor que defendesse a causa e dissesse não se pode fazer isso porque você está humilhando a criança. A criança era muito magra, chamavam de vara, de pau de vira-tripa, né? De perna de saracura, né? A criança era mais gordinha, já era a bola da vez, a bola 7, a baleia, né? Se usava óculos era 4 olhos e por aí vai. E não tinha esse negócio de bullying. Hoje em dia as coisas são diferentes. Hoje em dia, se você fala qualquer coisa, né? A criança já vai lá, já te acusa de bullying e quem sabe os pais vão ter que responder ainda
criminalmente, porque ofendeu uma criança na escola, né? A mesma coisa em relação aos negros, né? Não existia essa questão das cotas raciais nas universidades. A gente tinha os amigos de todas as etnias, né? E não tinha problema nenhum, todo mundo brincava bem, todo mundo se misturava. Ninguém se achava inferior ao outro, né? Exatamente. Não é porque ele era preto que ele... Ai, como eu sou coitado, vocês têm uma dívida histórica comigo e tal. Olha só, a Carol falou aqui uma palavra, a palavra preto, né? Hoje não pode falar a palavra, não é preto, né? É negro. Não é mais negro, agora é afrodescendente. Se você disser que vai comer uma nega maluca, meu Deus do céu, vão fazer o maior escândalo, porque não é uma nega maluca, né? É uma afrodescendente com transtornos mentais, né? Então tudo virou politicamente correto. Então a gente está vivendo na geração mimimi, tá? O que é a geração mimimi? É que você não pode falar nada que já vem todo mundo te perturbar. Como a Carol falou, as pessoas torcem o nariz e elas ficam tão incomodadas que elas querem ir contra você, elas querem fazer alguma coisa, elas querem se vingar de você porque você falou de uma determinada forma. Na nossa época de criança, lá nos anos 80, né, a gente apelidava o coleguinha lá, por mais que ele fosse até seu melhor amigo, você dizia assim, você é gay, né? E outros termos, né? Você é bicha, você é boiola, você é viadinho, né? E não, meu Deus do céu, eu não sou, e não sei o que, aquela coisa toda. Hoje em dia, se você usar essas palavras, inclusive se alguém pegar o nosso vídeo aqui fora de contexto, editar ele, cortar aqui, colocar, vão dizer que nós somos homofóbicos ou que nós somos racistas. Não é nada disso, nós estamos só falando para vocês a diferença de como era nos anos 80 e como é hoje, né? E as pessoas brincavam umas com as outras nessa questão da homossexualidade e não havia problema nenhum, todo mundo levava na brincadeira, era uma coisa muito saudável. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, você é racista, qualquer coisa que você fala, você é homofóbico e você já é chamado para responder isso criminalmente. E isso outras questões, né? Como o nazista, fascista, né? Que hoje em dia é clássico já você querer xingar alguém, você chamar, né? Algumas coisas, por exemplo, que eram impensáveis nos anos 80, inadmissíveis. O aborto. Ninguém, olha, nem pensava na possibilidade de que aquilo fosse uma coisa boa. Sempre foi visto o aborto como uma coisa ruim. E que realmente é uma coisa ruim. Hoje em dia o aborto está sendo legalizado na maioria dos países do mundo e existe um forte movimento dentro do Brasil para legalizar o aborto, alegando ser saúde da mulher. Sim, inclusive que justificando, né? Porque se a mulher foi estuprada, então o aborto é válido, é legal, é correto, né? Querendo justificar um assassinato. E isso, na nossa época, né? A gente fala não com um tom de saudosismo, né? Não. Mas lá nos anos 80, né? Isso não era impensável, né? Aborto é assassinato, continua sendo até hoje, mas hoje em dia tem gente que pensa, não, mas né, vamos ver e tal, vamos analisar. As coisas acabaram mudando. Da mesma forma que a eutanásia, né? Ou seja, você abreviar a vida de um idoso ou de um doente. Isso era uma coisa impensável, né? Sempre aquele conceito cristão de que só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Mas hoje em dia muitos países já legalizaram a eutanásia e aqui no Brasil não falta muito para isso acontecer também, né? Você tirar a vida do vovô, da vovó, porque ele é um inútil, é um imprestável. Está sofrendo, coitado. E só está consumindo da Previdência Social, né? Está tirando o dinheiro que poderia ser de um jovem trabalhador. Né? Então coisas que antes eram impensáveis e que hoje parece que normalizou, legalizou, está tudo bem, está tudo normal. A questão do divórcio, né? As pessoas nem pensavam em se separar, ou quando começou lá aquela questão um pouco antes dos 80, né, de legalizar o divórcio no Brasil, mas a igreja se manteve tão firme na sua posição que os católicos não se divorciavam. É isso que eu ia falar. E era aquela questão, se acontecia um divórcio entre católicos, então
era uma coisa assim que não se falava na possibilidade de comungar, né? O católico sabia disso, que ele estava casado ainda, que apesar dele querer se separar, Deus, né, não funciona assim. Foi o próprio Cristo que falou, né? Então existia já essa clareza dentro das famílias. Agora, hoje em dia, nós já fomos em uma missa, você lembra disso? Sim, claro. Era uma missa de era um domingo, né? A gente foi à missa. Era um final, um encerramento do encontro de casais de segunda união. E nós não estamos falando aqui que a igreja não deva acolher esses casais, ou que não deva pensar, lógico, o Papa, ele inclusive já fez alguns documentos, né, com relação a isso e tudo mais. Agora, nessa missa dos casais de segunda união, a maioria dos casais foi comungar. Quase todos. Né? Quase todos. Foram comungar. E é uma coisa assim, que como que o padre não orienta isso? Como que o bispo não intervém? Não, gente, até Dom Henrique Soares, que agora está muito em alta, né? Falando, apareceu um vídeo dele já antigo falando sobre isso. Separação católica não existe, divórcio católico não existe. Isso seu avô já sabia e você sabe disso. Não pode comungar, não pode comungar. Pode fazer várias outras coisas dentro da igreja, mas não pode comungar. Exatamente. Né? Mas, voltando então, sempre no nosso ponto de partida, estamos comparando como era lá nos 80 e como está acontecendo as coisas agora, né? Então, em relação ao divórcio, em relação à eutanásia, em relação ao aborto, em relação à pedofilia. Nossa. Meu Deus, pedofilia, quando aparecia um caso, e eram raros assim, né? Lá nos anos 80, quando vinha um caso à tona, era aquele escândalo na sociedade. Hoje em dia, você acredita que eles querem legalizar a pedofilia, que eles chamam de amor entre idades diferentes. Intergeracional, né? Intergeracional, né? E que isso, não, isso é uma forma de amor, isso não é crime, isso não é pedofilia. Não, tem que respeitar. Tem que respeitar. Meu Deus, o mundo tá de cabeça para baixo. E outra coisa que eu nem sei se é pedofilia, mas quando é aquela pessoa já velha, já de 50 e tantos anos, velho não, né, mas já 50 e tantos anos, que se sente uma criança. E já tem casos, existem casos, em que essa pessoa entrou na justiça e conseguiu o direito de frequentar um jardim de infância. Sim. Para estar junto com as criancinhas e tal. Gente. Outra coisa, por exemplo, em relação às armas, né? Nos anos 80 era muito mais fácil você conseguir uma licença para você comprar uma arma. Inclusive, as armas eram vendidas em lojas de eletrodomésticos. Na mesma loja onde você compra um liquidificador, uma batedeira, né, um aparelho de DVD, você comprava uma pistola. E era uma coisa muito simples. Hoje em dia, né, veio aquele estatuto do desarmamento, desarmaram a população toda, fizeram aquele teatro todo das pessoas entregando as armas e não sei o quê. Aí a população não tem arma, mas os bandidos têm, né? E os grandes políticos poderosos têm os seus seguranças armados o tempo todo. Mas você, pobre, miserável, você não pode ter uma arma para defender a sua família quando entrar um bandido dentro da sua casa, né? Graças a Deus, aí com o governo do Bolsonaro, essa coisa está sendo revertida aos poucos, né? Mas só fazendo novamente aquele comparativo, como éramos lá nos 80 e como nós somos hoje em relação às armas, né? Em questão também, Carol, do bandido. Bandido era bandido. Na prisão, nos anos 80, você sabia que se o cara estava preso, é porque era um safado sem vergonha, alguma coisa ele aprontou, ele não vale nada, né? Agora, hoje em dia, ele é uma vítima da sociedade. Claro, né? Existe até os direitos humanos aí, né? Que prendem policial, né? Que pune o policial porque está fazendo o trabalho dele, está perseguindo o bandido, atirou no bandido, sei lá o que aconteceu. Né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão de abuso de poder e essas coisas que a gente sabe que existe. Mas é a forma como a sociedade vê os bandidos, né? E que tá tudo bem. Isso ele realmente não teve oportunidades, né? E lembrando que direitos humanos são para humanos direitos, né? Não é para bandido. Cometeu o crime, tem que pagar, tá? Vai ter que cumprir a pena sim. A cadeia tá lotada, então pensasse antes de cometer um crime. Agora não, é a vítima da sociedade, como a Carol estava falando. Aí tem indulto de Natal, tem indulto de Páscoa, tem indulto de aniversário, tem o camarada mata os pais e aí sai no Dia das Mães, vai ganhar uns dias lá fora da prisão. E aí o que eles fazem? Cometem um monte de crimes. Aí deram liberdade em alguns lugares por causa do Covid-19.
tirar os presos lá da cadeia. E aí aumentou os níveis de assassinatos, de assaltos, de estupro, de um monte de coisa, tá? Então essa diferença, né, como a gente via um bandido nos anos 80, como a gente vê hoje. Em relação, por exemplo, a maus tratos, né? A maus tratos com a criança, por exemplo. Tem essa questão do ECA, né? Que o ECA surgiu com uma série de direitos e deveres. Direitos e deveres, né? Quer dizer, dos deveres ninguém fala, só se fala dos direitos, né? Da criança e do adolescente. E claro, não estamos fazendo apologia a nada disso, gente. Estamos só comparando como era e como é. Nos anos 80 eu era criança, Carol também. Apanhei bastante, levei muita surra, fiquei muito de castigo, várias e várias vezes ajoelhado durante horas, e aí o pai vinha e batia na gente ajoelhado, né? E isso me tornou uma pessoa perturbada, uma pessoa doente. Não, isso foi formando o meu caráter e isso é bíblico, né? Ninguém está aqui incentivando a violência, mas nós achamos um absurdo. A lei da palmada. Você não pode corrigir o seu filho com uma palmadinha. Você não pode corrigir o seu filho com um castigo, porque vai traumatizá-lo. Justamente quantas coisas nós já ouvimos, né? Quando éramos... deixa de ser mole, deixa de ser molenga, seu burro, seja homem, sei o quê, né? Coisa assim. Para de chorar. Que era falado, mas que não era levado assim, ai meu Deus, ele chamou de burro. Porque não éramos da geração mimimi. Exato, não, aí a gente, pelo contrário, já se levantava dali. E aquilo fortalecia. Exatamente, né? Olhava para cima e dava seguir em frente, e dali não cometia o mesmo erro, né? Continuava, enfim. Era uma coisa muito natural. Agora, se a criança fizer alguma coisa errada, o pai disser seu burro, maus tratos. Maus tratos, isso porque você está humilhando, está constrangendo a criança, traumatizando, né? A mesma coisa em relação ao cachorro. Voltamos lá para o início da história lá do cachorro, né? O cachorro era muito bem tratado, mas era tratado como um cachorro e não como um ser humano. Não. Agora, se o cachorro também destruísse lá um vaso de flor, o cachorro fizesse uma coisa lá errada, matasse um animalzinho da criação, né? Que a gente tinha galinha, a gente tinha coelho, a gente tinha várias coisas dentro de casa, né? E matou lá um bichinho da criação, ou aprontou alguma arte, ele também não digo merecia, mas recebia um castigo, era corrigido. Hoje nem pensar, gente, nem pensar. Se você pensar na possibilidade, até mesmo se você deixa o seu cachorro amarrado, já é considerado maus tratos. Até se você deixa ele amarrado, é considerado maus tratos. Então, para a gente ter essa ideia de como as coisas mudaram. Outra coisa, por exemplo, a tal da gordofobia, né? Então, não, porque você tem preconceito contra gordo. Gente, o que é isso? Se você teve uma alimentação desregrada na sua vida, ou se você tem algum problema de saúde que te levou a ficar mais gordinho, acima do seu peso, na nossa época lá dos anos 80, isso aí era a coisa mais natural do mundo. Inclusive a minha bisavó, quando ela via uma criança, ela dizia, ai que linda! Forte! Tão gordinho, tão fortinho. O irmão da minha avó, ele dizia, nossa, mas a sua avó é bonita, né? Forte, bonita. Claro, era sinônimo, né? De saúde e tal. A pessoa era saudável. E hoje em dia, tudo é fitness, tudo é saudável, tudo é comida saudável, tudo é fitness, tudo. Você tem que ter aquele corpo de modelo, né? Se você não tem aquele corpo de modelo, você está fora dos padrões da sociedade. E aí, se você fala alguma coisa sobre o gordo, né? Aí você é gordofóbico. Então, acabaram-se as piadas no Brasil. Não pode mais fazer piada com negro, não pode fazer piada com homossexual, não pode fazer piada com gordo, não pode fazer piada com nada. Quer dizer, virou um país sério. Isso aqui é um país sério agora? Não se pode mais fazer piada, né? E além disso tudo que a gente falou, por exemplo, tem a questão do fio-fio. Existe a lei do fio-fio, tá? Antigamente, lá nos anos 80, passava uma moça bonita, você assoviava, eu nem sei assoviar, nem sei, aquele fio-fio, pessoal, eu não sei fazer, tá? Mas se você ela ainda achava, né, nossa, eu estou bem, estou elegante, estou bonita, né? Ficava assim, lisonjeada. Hoje em dia te bota na cadeia, porque você assoviou, entendeu? Porque isso é assédio.
É tudo coisa do feminismo, do empoderamento feminino, essas coisas todas. Que a gente está só, novamente, né, comparando os 80 com agora, né? Outra questão importante também, placas de proibido fumar, lei estadual, lei municipal, lei não sei das quantas, proibindo fumar. Nos anos 80 você fumava em qualquer lugar, você fumava em praça pública, você fumava dentro do restaurante. Na maternidade, né? Quando a criança nascia um filho. Acendia um charuto. E quantos já aconteceu agora de você fumar com um amigo nosso e a esposa quase separar, né? Dele, porque ele fumou um charuto quando nasceu. Não, na casa hospital, dele. Na casa dele. A esposa quase separou. Fumava dentro do avião, gente, dentro do avião, tá? E agora não se pode fumar em lugar nenhum, tudo é proibido fumar. Então, olha o que mudou lá dos 80 para cá. Outra coisa em relação a essa questão de proibição, por exemplo, a gente andava de moto sem capacete, né? Não tinha fiscalização, não tinha lei em cima disso, era tudo liberado, você podia andar de moto sem capacete. Hoje em dia você não pode mais andar de moto sem capacete. Bom, o que eu quero dizer com isso? Ó, os passarinhos estão bem animados, hein? Alto, né? Olha lá como que fica o pescoço dele, ó. Vamos voltar pro vídeo, hein? Tá. Então, olha só. A questão da moto, do capacete, você acredita mesmo que as pessoas criaram essas leis porque estão preocupados com a sua segurança? Radar em rodovia é por causa da sua segurança, tá lá 80 por hora numa rodovia que você conseguiria andar 110 tranquilamente, eles colocaram 80 por causa da sua segurança ou para tirar o seu dinheiro? Ou tem outros motivos atrás disso tudo? Então, como eu estava falando, de repente, esse país virou um país sério, não se pode mais fazer piada. Nós crescemos assistindo o programa do Chaves, em que o Chaves brincava com o seu barriga o tempo todo, porque ele era gordo. Hoje, se você fizer isso, é gordofobia. Nós crescemos assistindo os Trapalhões. Né? Nossa, hoje em dia não pode passar. Não pode passar esse tipo de programa, porque nos Trapalhões eles tiravam sarro, tiravam onda com a cara do Didi, porque era nordestino. Isso deve ser até xenofobia. Né? Tiravam com o Zacarias porque era careca, baixinho. Né? Tiravam onda com o Mussum porque era preto. Né? Tiravam onda com o Dedé dizendo que ele era gay, né? Homossexualismo, homofobia, bonito, só porque ele era o bonitão, assim, então... da turma ali. E eram várias temáticas nesse sentido, né? Exatamente. Um programa que não poderia mais ser reproduzido hoje em dia, né? Porque tudo quanto é coisa leva-se a sério, né? Você não pode fazer uma piadinha com nada, a não ser com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode desfile no carnaval, você pode fazer programa de televisão, programa de humor, piada, Jesus é gay, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro, porque daí tá tudo liberado. Com o nosso Senhor Jesus Cristo você pode brincar à vontade, com as outras coisas não. Aí com as outras coisas entra o politicamente correto e entra aí essa geração mimimi. Eu sei que o vídeo já está ficando longo, mas é necessário a gente falar que nos países de maioria muçulmana existe a lei da blasfêmia, certo? Eu sou muçulmano, meu vizinho é cristão, eu já não gosto dele, já não vou com a cara dele, porque eu não entendo como é que ele não se converte ao islamismo. Isso não entra na minha cabeça porque que ele não se converte, tá? Então eu já tenho essa questão de ser contra ele, contra a pessoa dele. Qualquer coisa que ele faça, eu fui lá pedir uma coisa emprestada, ele disse que não tinha, eu não gostei, já é motivo para levar ele para um tribunal e acusar ele de blasfêmia. Eu digo que ele blasfemou contra o Alcorão, eu digo que ele blasfemou contra Maomé, e não precisa de provas, não precisa de testemunhas, não precisa de nada, basta a minha palavra, o meu vizinho vai preso e, se duvidar, ainda condenado à morte. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil, que nós ainda somos maioria cristãos na teoria, né, no IBGE, já está acontecendo isso. Tá? Você sabe que a nossa luta não é contra homens de carne e osso, é contra os espíritos malignos que andam pelos ares. E o mundo jaz no maligno. Portanto, de você ser católico, de você rezar o terço com a sua família,
de você ir à missa todos os dias, comungar, se confessar frequentemente, que as pessoas percebem que você é um homem, que você é uma mulher de fé, já faz com que elas te odeiem. Te odeiem. Naturalmente. E elas querem te derrubar a qualquer custo. Elas querem fazer alguma coisa para te derrubar. E vão ficar vigiando a sua casa dia e noite, se possível tirando fotografias, filmando você, tá? Tentar caçar alguma falha. Até mesmo dentro católico, né? Até outros dentro de dentro da igreja. Até outros católicos que não são tão católicos assim como deveriam ser, né? Então é muito comum você ser acusado injustamente, você ser caluniado. Eles podem dizer que você está maltratando seu animal de estimação, ele pode dizer que você está maltratando seus filhos, ele pode dizer que você está batendo na sua mulher, pode dizer que você é homofóbico, que você é gordofóbico, que você é xenofóbico, que você é nazista, que você é fascista, que você é racista, que você... Sabe, eles podem inventar qualquer coisa contra você e você tem que responder contra isso criminalmente e até mesmo sem provas, porque muitas vezes as pessoas que levantam essas acusações falsas são os poderosos, são os grandes, né? Que têm as costas quentes, que têm conchavos, que estão lá ligados na velha política e vão te levar, vão te acusar e é capaz de você ser preso injustamente. Mas Jesus mesmo disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós também, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas para a gente amarrar, né, esse nosso conteúdo de hoje, nós estávamos sempre comparando os 80 com atualmente. Sim. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu, gente? Esse que é o ponto-chave desse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Agora você vai entender o que aconteceu, né, no nosso país. Depois que passar mais um carro. Se ele não parar para conversar com a gente. Isso, se ele não parar para conversar. Muitas coisas aconteceram no mundo, mas nós vamos centrar aqui no Brasil, tá? No fim do regime militar, quando aconteceu a redemocratização, os militares entregaram o governo aos civis, eles entregaram de bandeja na mão dos comunistas. Não pense você que foi só o governo Lula e Dilma, porque era PT, que foi comunista no Brasil, tá? Então começando lá pelo Sarney, tá? Passando pelo Collor, né? Depois nós tivemos FHC, todos eles são de esquerda, todos eles tinham um projeto para o Brasil. E essas agendas, elas foram sendo colocadas em pauta, e depois colocadas em prática pouco a pouco, devagarinho. Uma coisa de cada vez. Até que chegou num ponto em que a sociedade, praticamente a sociedade inteira, concorda com essas coisas. Com ideologia de gênero, que tudo é racismo, que tudo é homofobia, que tem que ser punido mesmo, que homofobia é crime, e porque maltratos com animais, e endeusa os animais, e maltratos com as crianças, e tem que usar capacete, e não pode exceder a velocidade, e não pode fumar, mas o aborto está liberado, a eutanásia está liberada, o divórcio está liberado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser feliz. Está liberado, ou seja, tudo isso para destruir a família, tudo isso para tirar a sua liberdade. Perseguir os cristãos mesmo. Perseguição mesmo. Então eles querem tirar a sua liberdade e já tiraram. Que você não pode fazer mais nada, você não pode falar mais nada, que você está sendo vigiado o tempo todo. E a coisa está ficando cada vez pior. Agora eles te deram uma mordaça. Agora eles disseram que você é obrigado a usar uma coisa que cubra o seu rosto. Que você não é mais ninguém. Você não tem mais identidade, você não tem mais personalidade, né? Eles tiraram totalmente a nossa liberdade e nos obrigam a fazer o que eles querem. E a coisa vai ficar ainda pior. Dá para vir aí uma vacina. E você tome muito cuidado com essa vacina. Principalmente você cristão, você católico. Porque a gente não sabe ainda dizer exatamente quais são os reais objetivos dessa vacina. O que essa vacina vai causar, vai criar
dentro do seu organismo. Existem algumas especulações, mas nós não vamos falar aqui, né? Só quando a gente tiver mais certeza a gente volta nesse assunto. Mas seria essa vacina algo para controlar mais ainda a sua vida, para tirar mais ainda a sua liberdade, para dizer que só quem compra, só quem vende, só quem sai na rua é quem tem a vacina, como hoje já é com a máscara, né? Para você ir no mercado tem que pôr a máscara, para você sair de casa tem que pôr a máscara, para você ir na igreja tem que pôr a máscara. Se não for de máscara, não entra. Se não for vacinado, não entra. Era outra coisa, né? Porque lá nos anos 80, quem tinha máscara era bandido. Era bandido. Né? Não podia entrar. Agora, se você não entrar no comércio, né? Se você não puder nem sair da sua casa, se você não for vacinado, qualquer semelhança com o número da besta é mera coincidência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.